Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. O nosso objetivo desse programa é sempre estar trabalhando temas que têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, e o quanto o Espiritismo está profundamente ligado a isso. É importante que nós façamos aqui umas colocações. Todo mundo sabe, o Espiritismo não é uma religião tradicional como estamos acostumados. A gente vai ver muito na internet pessoas reclamando disso, né? Só que às vezes as pessoas vão um pouco longe demais. O que eu quero dizer com isso? Realmente o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma filosofia de vida, ele é uma ciência experimental que analisa essa relação entre o mundo físico e aquilo que nós espíritas acreditamos, que é o mundo espiritual, que é a continuidade da vida, que é um outro universo paralelo a esse, que é o universo espiritual e tudo mais. Pois é, então é importante que a gente tenha em mente que Espiritismo não é religião, ele tem um contexto de moralidade, esse contexto que dá sustentação a essa filosofia são os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus são ensinos universais, não está restrito apenas ao planeta Terra, a todos os mundos em todo o universo. Então, o que acontece? Isso foge à religião. Religião é uma coisa inventada pelos homens, alguns para tentar ensinar um pouco de Deus, claro, mas a maioria é uma propagação de poder, uma luta para dominação. Infelizmente, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que é isso mesmo. Mesmo nos meios espiritualistas e espíritas, existem pessoas, infelizmente, com esse tipo de pensamento. De fazer do Espiritismo uma religião onde ele possa ter lucros, mas muitas vezes nem seja lucro financeiro, mas é lucro de reconhecimento, de ter um status e coisas mais. Eu estou falando isso porque nós vamos falar de um assunto que é a influência dos espíritos, o passe e a prece. A influência dos espíritos não tem nada a ver com religião. Os espíritos estão do outro lado da vida e nos influencia. O passe é um processo de tratamento, um tratamento magnífico que foge a esse contexto religioso, não tem nada a ver com religião. É uma transmissão de energias de uma pessoa para outra, uma transmissão de energias espirituais passada para alguém e esse alguém vai passar para a pessoa que precisa. E a prece? Ah, mas a prece é uma situação religiosa? Não! A prece é uma ligação da criatura com o Criador. E Deus não é objeto de religião. Deus é uma coisa real. Sim, nós somos extremamente influenciados por outras religiões, seja por esta vida e por vidas anteriores. Nós somos influenciados. Quantos centros espíritas não gostaria e tentam fazer com que o local vire uma pequena igreja? Tá cheio de centro espírita que a gente vai dar palestras por aí e percebe, mas a gente respeita e deixa cada um fazer do jeito que acha melhor. Mas o que nós estamos colocando é que o Espiritismo é muito mais do que uma religião. O Espiritismo é a terceira revelação prometida por Jesus. E aí nós vamos perceber que o papel do Espiritismo é nos mostrar a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A ciência tradicional, ela estuda o mundo físico. Dia virá, que ela vai estudar também o mundo espiritual, sem a menor dúvida. Por enquanto, ela não tem mecanismo para isso. Existem interesses políticos, existem interesses dos mais variados, até mesmo religiosos, para que isso não aconteça, para que não haja esse estudo. Sem dúvida nenhuma. Posso até citar um professor universitário, espírita,
há muitos e muitos anos atrás, ele fez um estudo do livro há 2000 anos. Um estudo profundo, estudo científico mesmo. Ele foi à Itália, fez levantamento dos locais que o livro apresenta, viu uma série de coisas que Chico colocou, vamos falar assim, Chico não, na verdade foi Emmanuel, mas para a ciência, o Chico colocou naquele papel, naquele livro, coisas que naquela época as pessoas não tinham a menor ideia. 1940, lá vai fumaça, 1950, sei lá, há mais de 80 anos atrás. E ninguém estava preocupado com aquilo. O Chico colocou ali. E o cara foi pesquisar e viu que bateu tudo. E ele fez um trabalho científico. E mandou para a revista científica com o título Análise Científica observando a realidade da mediunidade de Chico Xavier. Até hoje ninguém publicou isso. Isso foi esquecido, abandonado. E cá entre nós, né? Se fosse um trabalho científico assim, provas de que a desconstrução de Chico Xavier, fosse um artigo científico para desconstruir Chico, já teria sido publicado num monte de revistas científicas. É nesse ponto onde eu quero chegar, tá? Então vamos lá, o Espiritismo nos ensina a interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Vivemos sob influência desses espíritos. Quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossas vidas? E a resposta foi muito mais do que vocês imaginam. A vida espiritual continua após a vida física. Bom, mas espera aí, isso aí é óbvio, a gente já sabe disso. Pois é, mas a gente pouco reflete nessa realidade. Os espíritos influenciam nossos pensamentos? Influencia. Nossos atos? Influencia. Então, não tem livre-arbítrio? Tem. Porque eles influenciam porque nós deixamos. Aí que começa o problema. Nós permitimos, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de falar, o nosso jeito de ser permite que eles nos interferem. Se nós mudarmos nosso padrão mental num patamar mais elevado, construir dentro de nós o reino de Deus, que não tem nada a ver com religião, o reino de Deus é uma forma de enxergar a vida, uma forma de entender a continuidade da vida, uma forma profunda de viver os ensinos que Jesus nos ofereceu. O que vai acontecer? Você vai gerar um nível vibracional que esses espíritos, vamos citá-los como sofredores, não vão te atingir, mas vão te atingir espíritos superiores. Superiores em amor, em caridade, em trabalho, em estudo, em dedicação, espíritos muito sérios, mas muito alegres. Não vamos misturar seriedade com alegria, são coisas distintas. Eu posso ser uma pessoa alegre e ser muito sério. Eu posso ser uma pessoa séria, carrancuda e que não tem um pingo de amor pela vida. Bom, mas não é o caso. O nosso caso é a influência ocorre por sintonia vibratória. Com isso não há nenhum problema com relação à perda do livre-arbítrio. Então, o nosso pensamento são forças vivas e é isso que a grande maioria das pessoas, mesmo os espíritas, não levam em consideração. Uma coisa é o que a gente fala, uma coisa é o que a gente realmente vive. Como dissemos então, os sentimentos elevados vão atrair bons espíritos, os sentimentos pobres no sentido de elevação, pobre de elevação, não é pobre financeiramente falando. Nossos sentimentos pobres, eles vão nos levar a companhias inferiores. Não tem o que fazer, é tudo sintonia. A partir do momento que eu acredito que tudo no universo é energia, e para eu acreditar nisso eu tenho que fazer o quê? Estudar ciência, estudar física, química. Não é nada transcendental, nada disso. Estuda física e química. Ou física só, vai. Você vai ver que tudo é energia, energia condensada. E não estou falando nem de espiritualidade, nem nada. Ora, bolas, tudo é energia, tudo vibra, tudo tem frequência, tudo tem sintonia. Ressonância é um termo que nós usamos na física e na eletrônica.
ressonância. O teu rádio na tua casa pega uma estação de rádio porque está havendo uma ressonância das ondas eletromagnéticas da rádio com o seu rádio. Ah, mas o meu rádio funciona pela internet. Bom, aí já mudou de figura. Aí nós estamos falando num outro tipo de frequência, num outro tipo de vibração, de energização. Mas, seguindo, somos responsáveis pela qualidade das influências. Pois é, está na hora de nós entendermos que ninguém no mundo é responsável pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas quedas, pelos nossos sofrimentos. Ninguém. Tudo tem uma razão de ser? Tem, mas essa razão de ser está profundamente vinculado à nossa forma de ser, à nossa forma de entender a vida. Então, como é que eu me protejo dessas influências? Reforma íntima, mudança de vida. Eu quero emagrecer, eu quero ficar magrinho, elegante, isso o quê? Eu tenho alguns procedimentos que se eu não fizer, não vai acontecer. Eu vou gastar energia num sistema de ginástica, de movimentação, eu vou mudar os meus hábitos alimentares. E é mudar mesmo, não é deixar de comer um pãozinho de manhã que vai resolver tudo, não. Eu tenho que mudar. Ora, se no mundo físico eu tenho que fazer uma série de mudanças para poder ter uma saúde melhor, etc, no mundo espiritual, mais ainda. E aí, uma das ferramentas que eu tenho para me ajudar a vencer é o passe. É uma transmissão de energias espirituais e magnéticas. Então, eu não estou bem, eu procuro uma casa espírita e faço um tratamento de passe. Grande sacada do passe, por isso ele não tem nada a ver com religião, não tem ritual. Tudo bem, existem pessoas que têm aquela gesticulação toda. Eu mesmo, se vou dar passe, eu me sinto com vontade de ter aqueles gestos de jogar energia, de retirar os miasmas, mas eu sei que não precisa disso. Eu sei que só eu, com a pessoa na minha frente, sentada, e eu mandando energia para ela, o passe está dado. Mas muitas vezes a gente quer fazer todo aquele processo, acaba gerando um pequeno ritual sem necessidade. Então, esse auxílio espiritual e energético vai ser fundamental, mas fundamental para as nossas vidas. Ele vai equilibrar os nossos centros de força, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, né? Todos eles vai equilibrar. Ele vai, então, com esse equilíbrio, irradiar energias melhores, que vai afastar as perturbações, vai nos fortalecer emocionalmente, espiritualmente. Só que acabou. Agora entra a nossa parte. O centro espírita não vai fazer milagres. Lembra como nos ensinos de Jesus está escrito: eu te curei, disse Jesus. Vai e não peques para que não te aconteça coisa pior. A palavra pecado, nossa, hoje em dia ainda fala, ele fez um pecado. Não é pecado. É um posicionamento perante a vida deficitário. Deficiente, não vou dizer, deficitário. Equivocado. A palavra melhor. Essa palavra é muito forte. Um procedimento equivocado vai me gerar problemas. Pois é, o passe vai me ajudar a equilibrar, mas a mesma coisa que remédio. Você vai tomar o remédio, você vai curar. Mas se você tomar o remédio e ter vontade de ser curado, a cura vai ser mais rápida. Uma frase do pai da medicina, me foge o nome agora, mas ele tem uma frase que ele fala assim, lá na Grécia Antiga, antes de você curar uma pessoa, pergunte se ela quer ser curada. É claro que eu quero ser curado. Mais ou menos, né? Mais ou menos. As pessoas querem, mas não querem. Até quero, mas desde que eu não tenho que me esforçar em nada. Mas aí é que está. Se você se acomodar, você vai ser empurrado para frente através da dor. A dor vai ser o elemento que vai impulsionar. Então, o médium, o passista, como queiram, vai estar entre os espíritos amigos e o paciente, que vai receber essas energias via médium. Ele faz esse intermediário. Ele
vai ter que desenvolver no seu dia a dia de sua vida uma melhoria moral. Como é que é? Quer dizer que então o cara que dá passe tem que ser um santo? Não. Quem dá passe precisa estar ciente de que ele precisa melhorar. A espiritualidade não está esperando que ninguém vire um Francisco de Assis assim da noite para o dia, mas está esperando sim que nós nos esforcemos para melhorar. Eu sei que eu vou tentar melhorar, eu vou cair 1, 2, 3, 10, 50 mil, 5 mil, 50 mil vezes, mas eu vou continuar batalhando. Daqui a pouco eu vejo que eu venci isso, que eu venci aquilo, e esses vencer vão dando pra gente, sabe? É igual na vida, quando você tem um problema e você vence o problema, dá uma alegria, dá um prazer tão grande. Você fala, puxa vida, eu venci aquela dificuldade lá, consegui consertar, consegui comprar, consegui fazer. A mesma coisa com o contexto da nosso interior. É de fundamental importância que a gente tenha essa vontade de vencer, essa vontade de melhorar. É isso que a espiritualidade está esperando. O passe é uma ferramenta maravilhosa? É, mas veja, o passe ele não substitui o tratamento médico. Você está fazendo tratamento médico? Tô. Continua e vai tomar passe. Mas aí se eu curar, como é que eu vou saber o que me curou? E eu não estou preocupado em saber o que curou. Posso te garantir, sei lá, 70% tratamento médico, vou diminuir, vou pôr 60% tratamento médico, 20% o tratamento de passe, e o restante, os outros 30% ou 20%, é a nossa vontade. Então tem tratamento médico, o tratamento espiritual e a nossa vontade de ficar bom. Qualquer um desses três, eles são parte do processo. O problema moral que nós todos enfrentamos, um mais, outro menos, ele não se resolve de forma automática. É a vida. É uma vida, é 2, é 3, é 10, é 50, é uma experiência, é outra, é outro. Precisamos ter esforço pessoal para vencer. E com isso, nós vamos nos distanciando das influências espirituais negativas. Pois é, a influência espiritual, o passe para nos ajudar. Depende da influência, ela está tão profunda que ela precisa de um profissional de saúde, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para nos ajudar. Mas há uma ferramenta maravilhosa chamada a prece. Eu, particularmente, eu não gosto de chamar de reza, vou rezar. Não, eu vou fazer uma oração. Não sei, eu acho que fica mais leve. A prece precisa de 3 conexões importantes. Primeira, elevação sincera do pensamento. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu, santo Cristo. Isso não resolve nada. Eu deito a cabeça no travesseiro e fico, eu não posso, caramba, meu Deus, eu esqueci de rezar. Aí eu vou rezar. Pai nosso, o cara não chega nem no final da prece, já dormiu. Mas a prece, desculpa, os espíritos têm mais o que fazer. É necessário elevação de pensamento, vontade, conexão, ato de adoração, gratidão e pedido. A primeira forma de prece é o famoso pedido, que a gente faz muito, eu faço, todos nós fazemos. Deus me ajude assim, me ajuda assado. A segunda, um nível mais alto, é a gratidão, que agradecemos a Deus, agradecemos. E o último, talvez o mais importante, é a adoração, é o reconhecimento. É um momento que um dia, hoje eu não consigo, mas um dia eu vou conseguir. No momento mais difícil da minha vida, num momento terrível da minha vida, eu levar o pensamento e dizer, Pai, faça a tua vontade e não a minha. E vida que segue. Conexão com os espíritos superiores. Isso a prece vai nos fazer. Vai nos elevar a nossa vibração junto com o passe, junto com a reforma íntima. Esse conjunto de situações, de contextos, vai nos melhorar. Vamos ser o quê?
mais felizes. Sabe, a prece vai vai harmonizar ambientes, o ambiente que você está. Você está no trabalho, você está com um problema sério para resolver, está te deixando angustiado. Sai, vai até o banheiro, vai para o banheiro, se fecha e ora com sinceridade. Você está em casa? Vamos orar. A oração não tem nada a ver com religião, tem a ver com a conexão sua com o Criador, sua com o mundo espiritual superior. É muita pretensão, né? A pessoa achar que ela vai conversar com Deus. Você vê muito na televisão. Eu falei com Deus, Deus me falou não sei o quê. A gente respeita, mas a gente sabe que pode até ser que tenha pessoas que têm essa capacidade. Mas a grande maioria de nós elevamos o pensamento a Deus, pedimos e nós vamos ser ajudados pelos seus prepostos, vamos dizer assim. Para quem é católico, para os seus anjos, seus serafins, para quem é espírita, para os seus mentores, seus guias. E tem muito nível, existem aqueles espíritos na altura de Jesus, está muito próximo do pensamento de Deus, e aquilo vai descendo até chegar em nós. Então, a hierarquia de espíritos evoluídos é muito grande. Algum deles vão, sem dúvida nenhuma, nos atender. Integração, influência, passe e prece. A influência é constante, o passe auxilia no reequilíbrio e a prece sustenta e protege diariamente. A influência é constante, o passe auxilia no reequilíbrio e a prece sustenta e protege a cada um de nós diariamente. E assim, nós vamos entendendo que o Espiritismo ensina a responsabilidade espiritual. A melhoria moral é a verdadeira proteção, não tem outro jeito de se proteger. E a passe e prece são ferramentas importantes de crescimento. Tenhamos isso em mente. Vamos refletir nessas frases. Eu tenho tudo anotado aqui na minha frente para que eu possa seguir uma sequência adequada. E essas frases estão ali para que a gente aprenda, para que a gente viva os ensinos de Jesus. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas. Até mais.